Existe uma força que ninguém nos ensina a reconhecer. Ela não aparece quando alguém vence uma batalha, reage a uma provocação ou se impõe diante dos outros. Essa força surge nos momentos em que ninguém está olhando, quando você escolhe continuar, refletir ou simplesmente se conter. E talvez, enquanto você assiste a este vídeo agora, exista algo em silêncio dentro de você pedindo para ser compreendido. Hoje, este vídeo não é sobre previsões, nem sobre destinos traçados nas estrelas. É sobre comportamento, sobre emoções reais, sobre os padrões internos que cada signo carrega e que só amadurecem quando finalmente são reconhecidos. A força silenciosa é aquele recurso interno que sustenta quem somos quando ninguém valida, quando ninguém aplaude e quando não existe uma resposta imediata do mundo. E cada signo desenvolve essa força de um jeito completamente diferente. Áries, por exemplo, carrega uma força silenciosa que nasce quando a sua impulsividade começa a dar lugar à consciência. Arianos sentem tudo com uma intensidade avassaladora, mas amadurecem de verdade quando aprendem que nem toda reação precisa se transformar em uma ação imediata. A força interna de Áries cresce quando ele percebe que não precisa provar sua coragem o tempo todo. Quando escolhe permanecer firme, mesmo sem o confronto, ele amadurece emocionalmente de uma forma poderosa. Já Touro desenvolve sua força silenciosa na constância. Por trás daquela aparência firme e inabalável, existe um medo profundo de perder, de mudar, de soltar o que já não serve mais. A maturidade emocional de um taurino surge quando ele finalmente entende que a verdadeira segurança não vem do controle sobre as coisas ou pessoas, mas da confiança em si mesmo. Quando o touro aprende a permanecer sem se endurecer, a sua força se estabiliza e se torna um porto seguro real. Gêmeos constrói sua força silenciosa ao integrar o pensamento e a emoção. Geminianos sentem muito mais do que demonstram, mas muitas vezes se perdem na própria mente, racionalizando tudo. A maturidade chega quando Gêmeos começa a escutar o que sente, e não apenas o que pensa sobre o que sente. Sua força cresce exponencialmente quando aprende a permanecer emocionalmente presente, ancorado no aqui e agora, sem fugir para o labirinto dos seus pensamentos. Câncer possui uma força silenciosa profundamente emocional, quase como um oceano interno. Cancerianos sentem o mundo em camadas profundas, absorvendo tudo ao redor, mas eles amadurecem quando entendem que cuidar dos outros não pode, de jeito nenhum, significar se abandonar. A força interna de Câncer nasce quando ele aprende a criar limites emocionais saudáveis. É quando ele começa a proteger a si mesmo com o mesmo cuidado e carinho que oferece aos outros. Leão desenvolve sua força silenciosa quando para de buscar validação externa. Por trás de todo aquele brilho e carisma, existe uma insegurança. E por trás da autoconfiança, muitas vezes, existe o medo de não ser suficiente. A maturidade emocional de um leonino surge quando ele reconhece o seu próprio valor, mesmo sem aplausos, mesmo sem a plateia. É aí que a sua força se torna estável, verdadeira e inabalável, vindo de dentro para fora. Virgem constrói sua força silenciosa no autoacolhimento. Virginianos percebem detalhes que ninguém mais vê, o que é um dom, mas também se cobram em um nível de excesso que pode ser paralisante. A maturidade emocional aparece quando Virgem aprende a ser gentil consigo mesmo, a perdoar seus próprios erros. Sua força cresce quando entende que perfeição não é, e nunca será, sinônimo de valor. O valor já está ali, inerente. Libra desenvolve sua força silenciosa ao escolher a própria verdade. Librianos sentem constantemente o conflito interno entre agradar os outros e se preservar. Eles amadurecem quando entendem que o verdadeiro equilíbrio não é se dividir ao meio para caber em todos os lugares, mas sim se respeitar integralmente. A força de Libra surge com uma clareza impressionante quando ele aprende a não se abandonar para manter uma paz que, no fundo, era falsa. Escorpião possui uma força silenciosa moldada pela sua intensidade emocional única. Escorpianos sentem tudo de forma profunda e transformadora, mas amadurecem de verdade quando param de lutar contra o que sentem, quando param de ver suas emoções como inimigas. Sua força cresce quando eles aprendem a transformar a dor em consciência, a alquimia da alma. É no enfrentamento interno,
na coragem de olhar para as próprias sombras, que Escorpião se reconstrói mais forte do que nunca. Sagitário desenvolve sua força silenciosa ao aprender a permanecer. Por trás de toda aquela leveza, da busca por aventura e expansão, muitas vezes existe uma fuga emocional. A maturidade chega para o sagitariano quando ele se permite sentir sem escapar, sem precisar de uma nova viagem ou de uma nova distração. Sua força cresce quando ele escolhe a verdade emocional em vez de um otimismo superficial. É aí que ele encontra a verdadeira liberdade. Capricórnio carrega uma força silenciosa baseada na responsabilidade. Capricornianos sustentam muito mais do que demonstram, carregando pesos enormes em seus ombros, muitas vezes em silêncio. Eles amadurecem quando entendem que pedir apoio não é fraqueza, mas sim um ato de força e autoconhecimento. Sua força cresce de forma imensa quando finalmente dividem o peso emocional que carregam sozinhos por tanto tempo. Aquário desenvolve sua força silenciosa na autenticidade emocional. Aquarianos sentem de forma diferente, única, mas muitas vezes se afastam para não se machucar, se escondendo atrás da lógica ou do distanciamento. A maturidade emocional surge quando ele permite sentir sem se isolar, quando entende que sua vulnerabilidade é parte de sua genialidade. Sua força cresce quando ele aceita a própria sensibilidade como uma ferramenta de conexão e não como uma fraqueza. E por fim, Peixes. Peixes carrega uma força silenciosa profundamente sensível, como uma esponja psíquica. Piscianos sentem o que muitos ignoram, as energias sutis do mundo. Mas eles amadurecem quando aprendem a se proteger emocionalmente, a não se afogar no oceano coletivo. Sua força cresce quando conseguem criar limites sem perder a empatia. É assim que eles permanecem inteiros, compassivos, mas firmes em seu próprio centro. No fim das contas, todos os signos compartilham algo em comum. A força silenciosa nasce quando a gente para de lutar contra quem a gente é e começa a se compreender. Ela cresce na consciência, no estabelecimento de limites saudáveis e no respeito profundo às nossas próprias emoções. Se alguma parte deste vídeo falou com você, se tocou em algum lugar aí dentro, talvez seja o momento de olhar para si com um pouco mais de gentileza. Comente aqui embaixo o signo que mais refletiu a sua história, a sua jornada. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvir essa mensagem hoje. E claro, se inscreva no Cosmo Signo para continuar essa jornada de autoconhecimento emocional, sem pressa, sem promessas milagrosas, apenas verdade e compreensão. Muito obrigado por assistir e até a próxima.